18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. 6 horas 2 minutos, você no melhor Mix do Brasil. Boa noite, Cid Soares. Boa noite. Queria até agradecer a caroninha que a gente tá pegando da rapaziada do Uber 99, galera dos aplicativos. Nosso muitíssimo obrigado, bem-vindos. Começando mais um 18 horas, vamos lá, Carlão. Mix. Começando 18 horas com os destaques do dia de hoje. Mais uma blogueira é presa em Manaus, agora sob acusação de planejar assalto e morte de empresária. Pois é, olha, é mais uma, né? Bom, vamos lá, a prefeitura tem prazo de até 31 de dezembro para retirar os flutuantes que estão ilegais da orla do Tarumanço. Sindicato dos Vigilantes alerta sobre falta de segurança para a categoria em Manaus. A Arena da Amazônia recebe vistoria da CBF para sediar jogo das eliminatórias aí da Copa do Mundo. Para 6:02, você no melhor Mix do Brasil. Vamos juntos até às 7 da noite em mais uma edição do programa 18 horas. Os destaques de hoje, desta terça-feira, 18 de julho. 2023 é o ano. No ar, mais uma edição do 18 horas aqui no melhor Mix do Brasil. 6:02, boa noite. 18 horas. Olha aí, o universo dos influencers do Amazonas está flertando com o crime, com a marginalidade. Depois da prisão de blogueiros por promoverem rifas ilegais no mês passado e início desse mês, durante a Operação Dracma 1 e 2, hoje mais uma influencer foi presa em Manaus e desta vez aí acusada de roubo, Cid Soares. Pois é, estamos falando aí da blogueira Crisline Paola Oliveira Gaia, de 31 anos, com mais de 400 mil seguidores nas redes sociais e que foi, né, presa, acusada de planejar um assalto à mão armada a uma loja aqui na capital. O repórter André Meireles acompanhou todo esse caso, já está aqui conosco e traz mais informações. Boa noite, André. Então, além da influência, né, 2 outras pessoas também foram presas, é isso mesmo? Conta pra gente mais essa história do mundo do crime envolvendo influencers aqui em Manaus. Muito boa noite, Cid Soares, boa noite, Carlão, e boa noite André. também a todos que nos acompanham aqui na Mix 100.7. Isso mesmo, foi aí uma operação da Polícia Civil aqui do estado do Amazonas, da Delegacia Especializada de Roubos, Furtos e Defraudações. E nessa segunda-feira, né, aconteceu aí a prisão da blogueira e a Crisline Paola Oliveira Gaia, conhecida aí como Paola Gaia, tem 31 anos de idade, e também foi a prisão, além do Deni, que é a Arley Feitosa, de 28 anos, e Oyama Brandon Lopes de Souza, de 21 anos. Isso foi pelo roubo de mercadorias de uma loja de roupas e acessórios que fica no Nossa Senhora das Graças, aqui na zona centro-sul de Manaus. Esse crime ocorreu desde o dia 8 de junho desse ano, e o material roubado foi avaliado em R$500 mil. E também durante essa ação, a Manuela Nayara Afonso, de 26 anos, também foi presa em flagrante pela receptação qualificada da mercadoria roubada. E também quem esteve à frente dessa operação é o delegado, que é o titular da unidade ali, que faz essas investigações, e ele também contou aí alguns detalhes de como foi a operação, como foi as investigações e também a operação ali, quando a vítima ela foi surpreendida aí com 4 indivíduos que estavam no seu estabelecimento, onde seria realizado um bazar, né? E chegou que o portão foi aberto e, inclusive, com facilidade, e 2 dos suspeitos portavam ali armas de fogo. Vamos ouvir a primeira fala do delegado. No dia 8 de junho do corrente ano, ocorreu um roubo em uma loja de produtos e artigos femininos, onde 4 indivíduos invadiram o estabelecimento e anunciaram o assalto. Eles agiram com muita violência, extrema violência, com pontapés e socos à proprietária, para que ela então informasse onde estaria uma suposta bolsa com dinheiro, com valores, e apontasse o armário, o local onde estavam guardadas joias e peças de valor. Iniciamos então as investigações, quando chegamos aos autores. E a principal autora estava na casa no momento, se passou por vítima, que é a blogueira Paola.
Inclusive foi ela a única pessoa que não foi amarrada e nem mantida em cárcere. Ela teve todo um livre acesso. Ela foi a responsável por abrir o portão para que os autores, para os demais partícipes entrassem na casa. Foi verificado que todos eles, todos os participantes dessa empreitada criminosa foram contratados por Paola. Ela foi a responsável. Inclusive, em termos de declaração, quando foram ouvidos aqui na delegacia, eles afirmaram que o desejo dela é que não cometesse somente o roubo, é que, se possível, executassem a vítima, a propriedade do estabelecimento. 18 horas. A gente ouviu aí a fala do delegado, que é o titular da Delegacia Especializada em Roubos, Furtos e Defraudações, o Tomás Vasconcelos. Ele falou, detalhou aí como foi o crime. Tudo isso foi apurado durante as investigações da polícia, falando aí a respeito dessa situação, que constatou também que a mentora intelectual do assalto foi aí, então, a influenciadora, blogueira, e também, segundo informações, fazia, né, aí parte do gabinete do deputado Sinésio, né? Então, daqui a pouco também a gente traz mais informações sobre isso, daqui a pouco na participação da Cíntia Blink. E aí a gente tem essa informação que a gente fala da influenciadora Paola Oliveira. Segundo a polícia, ela foi a mentora, então, do assalto e responsável por facilitar a entrada do grupo criminoso ali no local. A Paola também foi acusada pelos comparsas de mandar matar a proprietária da loja, que inclusive, segundo informações, ela já chegou a trabalhar ali naquele local. E conforme os investigadores, toda a mercadoria roubada foi repassada para a Manuela Conde, e ela é ex-funcionária da vítima e esposa de Denique. Do local, os indivíduos levaram joias, semijoias, óculos, roupas, tênis, bolsas de marcas, entre outros acessórios também, além dos aparelhos celulares que estavam ali no local. E até mesmo o carro da proprietária acabou sendo levado. E todo esse material foi avaliado aí em cerca de R$500 mil, ou seja, R$500 mil foi o prejuízo ali calculado, então, pelas investigações da polícia. E toda a mercadoria roubada foi repassada para a Manuela Nayara, que é ex-funcionária da vítima e esposa de Denique Arley Feitosa, que também foi preso. Ela também estava no local do crime como colaboradora. A Paola e os outros dois, eles vão ser indiciados pelo roubo qualificado, porte ilegal de arma de fogo e também associação criminosa, assim como conta o delegado Tomás Vasconcelos. Vamos ouvir a segunda fala dele. Um outro fato que chama a atenção é que a Paola era a responsável por ajudar, por organizar este bazar que iria ocorrer. Foi quando ela, de posse dessas informações privilegiadas, tanto do dia que ocorreu o bazar, quanto do material que seria colocado para comercializar, ela articula, ela marca a data de ontem, e nós temos cumprido os mandados de prisão, e todos eles confirmaram a sua efetiva participação, e agora serão encaminhados ao presídio, onde ficarão à disposição da Justiça. 18 horas. Ouvimos a fala aí do delegado Tomás Vasconcelos, que esteve à frente também dessa investigação. E agora, né, um quarto suspeito de participação nos crimes também é procurado pela polícia. Ele é o Rafael Barroso de Oliveira, né? É mais um caso aí de influenciadores e blogueiros presos aqui em Manaus, né? A gente também teve no final do mês de junho, aconteceu esses fatos. Teve também agora no começo de julho, no dia 5, a prisão da Isabela Aurora, que inclusive deixou a cadeia aí na noite de ontem, né? Após conseguir a prisão domiciliar. Ela obteve aí o benefício de pouco mais de um ano por ser aí lactante. A Isabelle, ela estava presa desde o dia 5, né, no Centro de Detenção Feminino, no quilômetro 8 da BR-174, aqui em Manaus, né? Mais um dos casos aí dos influenciadores, né, Cid, Carlão, que está acontecendo aqui na cidade de Manaus. Valeu. Perfeito. André Meirelles, 6h10, você era o melhor Mix do Brasil. 18 horas. Olha só, a Prefeitura de Manaus tem até o dia 31 de dezembro deste ano para retirar os flutuantes irregulares instalados no Igarapé do Tarumã Sul, que fica na zona oeste de Manaus. A nova decisão é do juiz Moacir Pereira Batista, titular da Vara Especializada do Meio Ambiente do Tribunal de Justiça do Amazonas, Cid. A retirada vai atingir flutuantes utilizados para lazer, como hotéis, hostel,
bares, pontão, mercadinhos, restaurantes, garagens flutuantes, oficinas de reparos, enfim, tudo que for flutuante, independente da finalidade, devem ser retirados da área do Tarumã Açu, caso estejam irregulares. Olha aí, Cid, são cerca de 900 flutuantes sem licenciamento e que devem ser retirados pela Prefeitura até o final de dezembro. Segundo a Prefeitura, apenas 12 flutuantes possuem licenciamento ambiental para funcionamento e podem permanecer onde estão. Bom, na decisão aí o juiz solicita ainda ao IPAAM, o fornecimento de dados sobre os flutuantes licenciados e localizados na orla esquerda do Rio Negro, e sobre o índice de qualidade da água do Igarapé do Tarumã Sul, informando se a água está em condições para uso de banho. Olha só, a Amazonas Energia foi intimada a cortar imediatamente o fornecimento de energia para todos os flutuantes regulares e que apresentem a relação de todos os flutuantes que usam energia ilegalmente. A Prefeitura diz ainda que não foi notificada e que cumprirá o que foi decidido pela Justiça. 6h12 agora. Olha só, hein? Com a vazante dos rios, parte da população fica exposta a uma série de doenças que podem ser contraídas pelo contato ou ingestão de água e alimentos contaminados. As doenças mais comuns são a malária e a hepatite tipo A. E a secretária de Estado de Saúde divulgou um alerta à população amazonense para redobrar alguns cuidados desse período, como explica a repórter Nathalie Moraes. A Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas fez um alerta à população para o perigo de contaminação da malária e hepatites durante a vazante dos rios. Nesse período de descida do nível das águas, essas doenças são comuns em todo o Amazonas e os cuidados devem ser redobrados, principalmente na ingestão de alimentos e água e no contato com áreas onde há alta incidência de mosquitos. A coordenadora do Programa Estadual de Hepatites Virais, Vaniele Capelesso, explica qual tipo de hepatite é mais comum nessa época do ano e alerta para os cuidados que a população deve adotar para evitar a contaminação pela doença. Nesse período de vazante, o principal tipo de hepatite é a hepatite A, porque a hepatite A ela é transmitida através dos alimentos não higienizados da forma adequada, água contaminada. O principal cuidado é a higienização das mãos antes de qualquer alimentação, higienização dos alimentos de forma adequada, também importante, e a água potável. Evitar ao máximo esse tipo de alimentos e águas possíveis contaminadas. Entre os sintomas da hepatite A estão o cansaço, febre, mal-estar, tontura, enjoo, vômitos, dor abdominal e olhos amarelados. A coordenadora estadual do Programa de Controle da Malária, Mirna Barata, orienta sobre as medidas preventivas para quem frequenta áreas com alta incidência de mosquitos. Nesse momento é crucial, que é o momento de maior transmissão da doença dentro do estado. Então, por isso que a gente pede que as pessoas que vão para Igarapé, que vá para os flutuantes, que aproveitem o dia e no final da tarde que eles possam sair desse ambiente, evitando assim essa transmissão da malária. Os sintomas mais comuns da malária são febre alta, calafrios intensos, dor de cabeça e no corpo, pele amarelada, cansaço e falta de apetite. Durante todo esse mês de julho, a Fundação de Vigilância em Saúde dará continuidade à campanha de combate às hepatites virais. Lembrando a população que em qualquer sintoma de malária ou hepatite, o cidadão deve procurar imediatamente a unidade de saúde mais próxima e pedir para a realização de um teste clínico. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Agora 6h15. Olha só, hein? A violência em Manaus continua fazendo vítimas, infelizmente. O vigilante Elias Pinheiro Ladislau, de 40 anos, foi assassinado a tiros na noite desta segunda-feira no Manauara Shopping. Os suspeitos estariam em um carro de aplicativo. É isso mesmo, Carlão. Olha, segundo testemunhas, homens em um carro modelo Volkswagen de cor prata, placa não identificada, com adesivo de um aplicativo, chegaram atirando contra a vítima e em seguida fugiram levando a arma do vigilante. A polícia diz que está investigando o caso, mas ainda não tem pistas sobre os suspeitos. Em nota, o Manauara Shopping lamentou a morte do vigilante e se solidariza com familiares e amigos da vítima. A direção do shopping informou ainda que vai ajudar nas investigações. E o presidente do Sindicato dos Vigilantes de Manaus, Valderli Bernardo,
cobrou segurança pública na capital após aí 2 vigilantes serem assassinados em serviço. As mortes aconteceram em um intervalo de 2 dias, como explica Rodrigo Soares. Um vigilante de 35 anos que trabalhava em um posto de gasolina morreu após ser baleado por criminosos na noite de sábado. O fato aconteceu enquanto a vítima trabalhava no estabelecimento na Avenida Cosme Ferreira, bairro Aleixo, zona centro-sul de Manaus. Outro caso ocorreu na noite desta segunda-feira em um shopping na zona sul de Manaus. Um segurança de 40 anos que atuava para uma empresa terceirizada no Manauara Shopping foi morto a tiros. A vítima foi atacada em uma das docas que dá acesso à praça de alimentação do centro de compras na área de serviço de entregadores de delivery. Ainda segundo a polícia, o suspeito fugiu com a arma do segurança. Após os casos de crimes contra os vigilantes, o presidente do Sindicato dos Vigilantes de Manaus, Valderlir Bernardo, cobrou segurança pública na capital após os vigilantes serem assassinados em serviço. Infelizmente, nós tivemos mais um pai de família que teve a sua vida ceifada. Com as mãos sujas de sangue estão também as autoridades policiais que não conseguem combater a marginalidade na cidade de Manaus e que infelizmente a gente vê a cada dia pais e mães de família sendo assassinados nos postos de serviço, porque o vigilante ele faz segurança patrimonial, mas cadê a segurança pública que não funciona na nossa cidade? Fica aqui o nosso repúdio. Estamos na luta, estamos de luto. O presidente Valderlir Bernardo também criticou as condições de trabalho oferecidas pelas empresas de segurança privada e pelas contratantes do serviço. Essas empresas de segurança que não providenciam condições de trabalho para que o vigilante possa desempenhar a sua atividade da melhor forma possível. Infelizmente, nós temos vários postos de serviço que não dão a mínima condição para que este trabalhador vigilante possa assegurar a sua integridade física. E mais uma vez, um vigilante foi assassinado na cidade de Manaus. No sábado, nós tivemos um no posto de gasolina, lá na rotatória do Coroado. Hoje, no dia 17, foi no Manauara Shopping. Infelizmente, o nosso companheiro teve a sua vida ceifada. E por quê? Porque o plano de segurança elaborado pelo shopping, pela empresa de segurança, não funciona. Não garante a segurança de quem usa o shopping, não garante a segurança daquelas pessoas que trabalham no shopping, não garante a segurança dos prestadores de serviço. O 18 Horas solicitou um posicionamento da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas e aguarda retorno. Por meio de nota, a direção do Shopping Manauara diz que lamenta profundamente a morte do vigilante e que está à disposição das autoridades competentes para colaborar com as investigações. Rodrigo Soares para o 18 Horas. Você está ouvindo 18 Horas. Agora 6 horas e 19 minutos, olha, e lamentar apenas não vai fazer diferença nenhuma, certo? Essas execuções aí viraram rotina aqui em Manaus e, como bem falou, né, como é que chama ele, Carlão? O secretário aí? O secretário falou agora uma coisa muito lógica, né? Não está tendo condição de você frequentar lugar algum. O presidente do Sindicato Vigilante de Manaus, Valderlir Bernardo. Exatamente. E olha, é preciso realmente que o shopping dê condição para que o vigilante tenha, né, uma cabine onde ele possa ficar seguro e fazer o seu serviço adequadamente. Com certeza. Execuções, como já falei, viraram rotina em Manaus e hoje ninguém se sente seguro em nenhuma área de Manaus. Shoppings antes, que eram considerados lugares seguros, agora registram assaltos e até execuções. É algo surreal, é inimaginável isso já há alguns anos. Agora, hoje está realmente um negócio difícil. Você que é nosso ouvinte e acompanha o 18 Horas, sabe que vem crescendo isso, de acordo com o que a gente vem falando aqui, né, a marginalidade está entrando em todos os setores, em todas as áreas da cidade. Isso é um absurdo. Essa de Manaus, inclusive, é a terceira cidade mais violenta do Brasil e a 21ª mais violenta do mundo, segundo o ranking elaborado pela ONG mexicana Conselho Cidadão para a Segurança Pública e a Justiça Penal. Em 2022 foram 1.041 homicídios, isso significa aí 50 assassinatos a cada 100 mil habitantes. E o problema é que não se vê aí a ação efetiva dos governos para mudar essa realidade no Brasil
e aqui no estado do Amazonas. E por isso, infelizmente, a violência só cresce na capital e no interior do estado. 6h21, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Olha só, os deputados federais da bancada do Amazonas não economizaram nos gastos nesse primeiro semestre. Dados oficiais mostram que a bancada gastou mais de R$1,5 milhão dos cofres públicos em apenas 5 meses para auxiliar as suas atividades em Brasília e no estado, Cid. E agora vamos chamar o nosso correspondente em Brasília, Carlos Eduardo Matos, o Cadu, que tem mais informações sobre esses gastos. Boa noite, Cadu. Então, como é que foi o campeão de gastos e quem foi o mais econômico? Quem foi ele? Cadu, boa noite. Alô, Cadu, microfone. Agora sim, agora sim. Garoto. Tudo bem? Beleza. Sempre, né, esse microfone. Gente, boa noite, meu querido Cid Soares. Boa noite, Carlão, mais uma vez. Boa noite, ouvintes do programa 18 horas. Cid, o deputado mais gastador da nossa bancada na Câmara é Átila Lins, do PSD, e no primeiro semestre, ou seja, de janeiro a junho, eu digo janeiro a junho porque ele é parlamentar reeleito, né? Então ele gastou mais de R$321 mil da cota parlamentar, que é um recurso constitucional dado pela União para que ele exerça a sua atividade de representante do povo do Amazonas. O principal gasto dele foi com fretamento de aeronave. Ele gastou R$131 mil com o aluguel de avião para visitar os municípios do interior do Amazonas. O segundo maior gastador, Cid Soares, é o deputado Adail Filho, do Partido Republicanos. Em 5 meses, porque ele é deputado eleito, né? Os gastos dele começaram em fevereiro. Então, nesse período aí de 5 meses, ele gastou quase R$247 mil da cota parlamentar. Mas o detalhe aqui, Cid, não é só o valor da despesa, que já é um absurdo, né? Certo. O que chamou a nossa atenção, verificando os dados que estão a público no site da Câmara dos Deputados, é com que esse valor foi gasto. Dos R$246.907 gastos pelo deputado Adail Filho com a cota parlamentar, R$193.800 foram destinados só para a divulgação da atividade parlamentar. Isso corresponde aí a 78,5% dos gastos, Cid Carlão. Ou seja, Adail Filho gastou 2/3 da cota parlamentar divulgando o próprio trabalho na internet. É um procedimento que nos chama bastante atenção, Cid Carlão, pelo valor exorbitante. A gente pediu aí uma resposta da assessoria do deputado Adail Filho, mas ainda não tivemos retorno. De qualquer forma, a gente deixa o espaço aberto para ele, para que ele possa se pronunciar. Essa questão de divulgar a atividade parlamentar, Carlão e Cid, é constitucional, é autorizado, a Câmara autoriza o ressarcimento desse recurso. O que nós estamos chamando a atenção é o valor. R$193.800 em apenas 5 meses para divulgar o próprio trabalho nas redes sociais. Aí tem que ver quem é que dirige essas redes sociais, né? Exatamente, de fevereiro. Isso, né? De fevereiro a junho, o deputado emitiu nota para ressarcimento no valor de R$38 mil por mês. Ou seja, uma empresa presta serviço para o parlamentar ao valor de R$38 mil por mês para fazer as suas redes sociais. Então, a gente volta a dizer, deixa o espaço aberto para o deputado fazer o seu pronunciamento, justificar porque o valor tão alto para fazer as redes sociais do deputado Adail Filho. O terceiro deputado do Amazonas mais gastador é Sidney Leite, também do PSD. No primeiro semestre, ele gastou pouco mais de R$241 mil da cota parlamentar. O principal gasto dele também é fretamento de aeronave. Ele gastou quase R$90 mil com esse serviço. Bom, esse é o pódio dos mais gastadores, Cid Carlão. Ao todo, os 8 deputados da nossa bancada gastaram em apenas 6 meses R$1,5 milhão. Mas temos aí o contraponto, que é o deputado Amon Mandel, do Cidadania. Ele segue cumprindo a promessa dele de bancar as próprias despesas. Então, de fevereiro, no caso, a junho,
ele gastou apenas R$19 mil com passagens aéreas Manaus-Brasília, Brasília-Manaus. Então são esses contrapontos, né? E a gente, aí fica a critério do nosso querido ouvinte, né? Dizer, será que está valendo esse gasto aí de R$1,5 milhão para a nossa bancada? Será que ela está exercendo um bom trabalho, que está custando R$1,5 milhão? Isso que eu digo não é tudo, tá? O que eu estou falando é só de cota parlamentar, e ainda tem a verba de gabinete, que é outra bagatela aí dada pela União aos parlamentares. Cid, Carlão. Ei, Cadu, olha só, e como estão aí as negociações para a reforma ministerial? Teremos mais mudanças agora no próximo mês, aí no mês de agosto, Cadu? As negociações estão avançando, Carlão. Em agosto, o governo deve concretizar a sua mini-reforma ministerial. O Centrão já faz parte da estrutura do governo. Importante a gente frisar. A diferença é que agora estão entrando os partidos de direita que nos últimos 4 anos fizeram parte da base bolsonarista e que agora estão lulando, Carlão, que é o PP, Republicanos e União Brasil. E nesse grupo estão os aliados do presidente da Câmara, Arthur Lira. Então, Arthur Lira está ingressando neste governo. Ou seja, o presidente Lula vai ceder cada vez mais ao parlamentarismo, né? E toda essa movimentação, Carlão, é para que o governo tenha mais votos no Congresso Nacional e consiga aprovar as suas pautas de interesse. A gente sabe que o governo sozinho não aprova absolutamente nada e precisa do apoio dos partidos de centro. E desse grupo do dissidente aí do bolsonarismo, o governo espera ter aí 140 votos. Mas ainda assim não são votos fiéis, né? Porque os partidos estão dando de ombros, dizendo que vão exercer um trabalho independente e tal, fazendo aquela conversa, eu entro mas não tanto, eu passo pela porta mas só de meio corpo, tipo isso. Somando com a base aliada do governo, os partidos de centro-esquerda, a expectativa é que o governo tenha 330 votos na Câmara dos Deputados, o que é suficiente para aprovar uma PEC, por exemplo. A reforma tributária passou na Câmara, a gente sabe disso, mas aí vem vindo outras reformas, entre elas a trabalhista, Carlão. O governo segue trabalhando aí para tentar mudar o que foi aprovado na reforma trabalhista de 2017 na era Temer. Isso aí vai demandar um esforço muito grande do governo para conseguir votos, então ele precisa estar confortável até chegar lá. Hoje o ministro das Relações Institucionais, o Alexandre Padilha, teve uma reuniãozinha com o líder do PP na Câmara, que é o deputado André Fufuca, do estado do Maranhão, e com o deputado Silvio Costa Filho, que é do Republicanos do estado de Pernambuco. Ambos aí cotadíssimos para assumir algum ministério. A entrada deles, o ingresso deles é certa, Carlão. A questão é quais ministérios eles deverão assumir. Por quê? O PP, que é o Ministério da Saúde, também que é o Ministério do Desenvolvimento Social, mas o presidente Lula resiste. E o Republicanos, que é o Ministério dos Esportes. E Lula também resiste demitir Ana Moser. Então, nessa queda de braço, vamos ver como é que vai ficar, porque agosto está chegando e vamos ver qual vai ser o resultado dessa mini reforma ministerial. Vamos ver quais ministérios vão ser dados ao centrão ex-bolsonarista. É isso aí. Carlão e Cid. Perfeito. Cadu, e o governo anunciou aí mais um concurso. Quantas vagas serão oferecidas nesse? O que a gente pode esperar? Na verdade, são vários concursos, Cid. A ministra da Gestão e Inovação do Serviço Público, Esther Dweck, ela anunciou hoje que o governo vai autorizar a realização de concursos para 2.480 novas vagas, que vão atender aí 22 órgãos do Poder Executivo. Os cargos são de nível superior e variam salarialmente aí de 6 a 21 mil reais. E desse total, 500 vagas são para ministérios das pastas sociais e ambientais do Poder Executivo, que são uma prioridade solicitada pelo presidente Lula. E o governo também vai chamar 546 pessoas que passaram nos concursos da Agência Nacional de Mineração, no IFAM, ICMBio, IBAMA, enfim, todo esse pessoal vai ser chamado com uma certa urgência. Agora, é importante frisar, Cid, que essas novas vagas são de reposição. Os novos servidores vão substituir aqueles que já se aposentaram, que pediram exoneração porque passaram em outros concursos. Enfim, nos últimos 4 anos, muita gente deixou o serviço público ou seguiu para outros cargos no Poder Legislativo ou também no Poder Judiciário. Migraram e deixaram o Poder Executivo vago. O que o governo está tentando fazer, portanto, é recompor os quadros técnicos que foram perdidos nos últimos anos. E o Ministério da Gestão
também está fazendo um enxugamento em toda a estrutura do serviço público, que foi anunciado hoje. 13.375 cargos efetivos que estão vagos no governo nesse momento vão ser reduzidos para 8.935 cargos que vão ser preenchidos por meio de concurso. E além disso, Cid, 2.869 cargos efetivos que estão vagos vão ser transformados em 2.243 vagas comissionadas. Claro que esses cargos aí, que agora vão passar a ser de confiança, vão ser distribuídos entre os partidos aliados e a gente combina essa informação com a mini-reforma ministerial. Mini-reforma ministerial saindo, o Centrão chegando, que é cargo, né? Então, o governo está tirando esses quase 3 mil cargos que eram de concursados para serem comissionados. Então, uma coisa vai casando com a outra. Volto com vocês, Cid e Carlão. Valeu, Cadu. Obrigado, querido. Até amanhã. Agora 6h32, Cadu, direto de Brasília. 18 horas. Olha só, daqui a pouquinho você confere mais uma edição do 18 horas que a Prefeitura de Manaus autoriza embarque e desembarque de passageiros fora do ponto de ônibus após as 10 da noite. Nosso assunto em instantes. Agora 6h32 e nós vamos conferir a previsão do tempo para amanhã, que é quarta-feira. Agora é tempo e temperatura com Cid Soares. Previsão do tempo. Bom, a única novidade que nunca tem aqui é sobre o sol, né? Sol e muito, aumento de nuvens de manhã, pancadas de chuva à tarde e à noite, a temperatura gira entre 24 graus na mínima e 34 na máxima. Período aí com umidade alta, né? 90%, e vai chegar a 86% máxima. Portanto, esse é a previsão do clima-tempo para amanhã, Carlão. Olha só, o Rio Negro baixou mais 4 centímetros de ontem para hoje. Na manhã desta terça-feira, o Rio Negro atingiu no Porto de Manaus a marca de 27 metros e 46 centímetros acima do nível do mar. 18 horas. Olha só, em comentário, uma parceria entre o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional do Amazonas e o Instituto de Planejamento Urbano de Manaus vai renovar o centro histórico da capital, que é uma boa, hein, Cid? Pois é, essa é uma boa notícia, Carlão. Bom, o termo de cooperação assinado pelos dois órgãos prevê, entre outros, a restauração e reforma da Catedral Metropolitana da cidade e das igrejas de São Sebastião e dos Remédios. Vamos aos detalhes agora com a repórter Odineia Araújo. A Catedral Nossa Senhora da Conceição, a Igreja da Matriz, é a primeira igreja e paróquia de Manaus. Foi construída pelos padres carmelitas em 1695. Já a Igreja São Sebastião, localizada em frente ao Teatro Amazonas, foi construída em 1856. E a Igreja de Nossa Senhora dos Remédios data de 1818. Em comum, além da beleza e da história, as 3 igrejas são tombadas como patrimônio histórico do Amazonas desde 1988. Elas agora integram um pacote de obras que inclui a restauração de prédios históricos de Manaus por intermédio de uma parceria entre o IPHAN, Instituto do Patrimônio Histórico Artístico Nacional do Amazonas, e o IMPLURB, Instituto do Planejamento Urbano de Manaus. A parceria para recuperar os templos religiosos considerados patrimônio histórico do Amazonas é resultado de um termo de cooperação inédito entre IPHAN e IMPLURB. O IMPLURB, inclusive, participou da construção da minuta dessa nova normativa do IPHAN para o Centro Histórico de Manaus. A minuta está em análise em Brasília, já que o IPHAN é um órgão federal. A nova superintendente do IPHAN no Amazonas, a historiadora Beatriz Calheiros, nomeada pelo Ministério da Cultura, informou que a previsão é de que a normativa seja lançada em setembro. Para o diretor-presidente do IMPLURB, Carlos Valente, essa integração entre os dois órgãos garante a efetividade de diversos projetos para a melhoria da área central da capital amazonense. E a gente mostrou uma série de projetos que estamos desenvolvendo para a área central de Manaus. Ela também expôs uma série de projetos e programas do IPHAN e estamos buscando uma maior integração entre esses dois entes. Temos muitos interesses comuns e podemos somar esforços para melhorar, principalmente a área histórica e arquitetônica do centro da cidade de Manaus.
Ainda conforme o diretor-presidente do Implurb, Carlos Valente, os recursos para a obra são resultado de emenda parlamentar. É um projeto que está sobre a responsabilidade do IFAM e é uma emenda parlamentar. E aí a Arquidiocese fez um pedido na semana passada ao Implurb e estamos agora avançando no sentido de celebrarmos uma cooperação técnica para o Implurb fornecer os projetos para esses 3 monumentos históricos da cidade de Manaus. Atualmente, o Instituto Municipal de Planejamento Urbano realiza uma série de intervenções na área central de Manaus por conta do programa Nosso Centro. A iniciativa visa reabilitar a região, fortalecendo a identidade e o sentimento de pertencimento da população da capital. Odinei Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Para 6h36, e olha só, a partir da próxima terça-feira, o Instituto Municipal de Mobilidade Urbana inicia a emissão do novo modelo de credencial de estacionamento para idosos e pessoas com deficiência, Cid. Essas novas credenciais aí podem ser emitidas por idosos a partir de 60 anos, pessoas com deficiência e autorizam o estacionamento em vaga especial. A repórter Nathalie Moraes tem os detalhes. Vamos conferir, Nathalie, com você. O Brasil soma quase 60 milhões de automóveis, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Não é à toa a disputa por vagas nas ruas ou em estacionamento geralmente é grande dependendo do horário. E aqui em Manaus, para quem tem direito às vagas preferenciais, a procura também não costuma ser nada fácil. E se você tem direito a esse benefício, é bom ficar atento, porque a partir da próxima terça-feira, dia 25 de julho, o Instituto Municipal de Mobilidade Urbana inicia a expedição do novo modelo da credencial de estacionamento para idosos e pessoas com deficiência. As atuais credenciais continuam com seu prazo de validade e a troca deve ser feita somente após o vencimento. O chefe do Serviço de Atendimento Especial do Instituto de Trânsito, Jean Carlos, destacou que as substituições serão feitas na medida em que as atuais credenciais vão perdendo sua validade. Nós temos uma resolução do Conselho, a resolução 965, que determinou as alterações a nível nacional, que na verdade é a nível nacional, o padrão desse credencial de estacionamento. Antigamente ficava a critério do gestor colocar o tempo de validade, alguns colocavam 3, outros colocavam 5 e outros com tempo indeterminado. E com essa nova resolução ele foi exigido o prazo de 5 anos de validade. Então a credencial hoje ela tem um prazo de 5 anos de validade dentro dessa resolução 965, que inclusive ela estipula quais os procedimentos que devem ser tomados, né? O uso adequado da credencial de estacionamento. Para obter a credencial que autoriza o estacionamento em vaga especial, os idosos precisam apresentar documentos como o comprovante de residência atualizado, cópia do RG e CPF. Já as pessoas com deficiência devem apresentar também o laudo médico, constatando o diagnóstico, o CID, o carimbo e a assinatura do médico especialista. Para você que vai tirar a primeira vez, que você é idoso, né? Você vai apresentar o documento de identificação, identidade ou CNH, o comprovante de residência e o CPF, né? E para você que já tem a credencial e que ela está vencida, basta trazer a credencial antiga que nós vamos fazer a troca pela nova credencial de estacionamento. Inclusive o PCD é o mesmo procedimento. A credencial poderá ser adquirida gratuitamente a partir do próximo dia 25 de julho na sede do IMU, que fica localizada na Avenida Urucará, número 1180, no bairro Cachoeirinha, na zona sul aqui da cidade. O atendimento acontece de 8 da manhã até as 2 da tarde. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Para 6h40 em Manaus. E olha só que boa, hein, Cid? A partir de agora, os ônibus vão poder fazer, a partir das 10 horas da noite, o embarque e o desembarque de passageiros fora do ponto da parada de ônibus aí, Cid. Pois é, a medida começou a valer na segunda-feira, né, ontem, e recomenda o embarque e o desembarque em locais
preferencialmente iluminados. Portanto, muita atenção, você já pode fazer isso agora. Onde haja ao menos residência ou comércio nas proximidades, você pede para o motorista parar ali, que ele vai parar de boa. Lá na frente. Isso já está combinado. É isso para que os passageiros se sintam um pouco mais seguros também, claro, né? Legal. Vamos com mais informações agora com o repórter André Meireles. André. Passageiros de ônibus do transporte público foram surpreendidos nesta terça-feira com a notícia de que poderão embarcar ou desembarcar dos coletivos fora dos pontos de parada em locais mais seguros aos passageiros a partir das 10 horas da noite. A decisão da Prefeitura de Manaus entrou em vigor nesta segunda-feira, mas muita gente ainda não tinha conhecimento da novidade. A medida recomenda que o embarque e o desembarque aconteçam em locais preferencialmente iluminados, onde haja ao menos residências ou comércios nas proximidades. O diretor-presidente do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana, Paulo Henrique Martins, detalhou a medida. A partir das 22 horas, o usuário que se sentir inseguro num ponto de ônibus, ele possa aguardar o ônibus num lugar que para ele seja mais seguro. Próximo a uma drogaria, por exemplo, próximo a um comércio, ou próximo a algum lugar que dê mais segurança para ele do que no ponto de ônibus, se ele se sentir sem segurança naquele local. Com isso, nós encaminhamos as empresas de ônibus ao Sinetran para que implementasse essa medida a partir de hoje, a partir do dia 17. Então, o que nós queremos é que durante a semana nós vamos reforçar essa informação para que o usuário, a partir das 22 horas, possa pegar o ônibus num local, claro que onde passe o ônibus dele, mas ele possa pegar fora do ponto, se assim for mais seguro para ele, um lugar onde tenha mais movimentação de pessoas e onde ele possa ficar com mais segurança. Ainda conforme Paulo Henrique, a medida visa dar mais segurança aos passageiros do transporte público. O usuário possa se sentir mais seguro e a gente possa levar mais segurança aos usuários do transporte coletivo. Enfatizando que existe a implantação das câmeras no restante dos ônibus, muitos ônibus já funcionam, as suas câmeras já estão funcionando. O monitoramento em tempo real dessas câmeras dos terminais, que também já está funcionando no T2 e no T1. E também a implementação de medidas para as plataformas onde as pessoas vão poder falar com o nosso atendente, o atendente do IMMU, quando ele precisar. Então, são algumas medidas que estão sendo tomadas visando a segurança no ir e vir das pessoas através do transporte coletivo. André Meireles para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Entidade que representa motoristas e aplicativo questiona a lei estadual recém-aprovada por deputados que obriga que motoristas tenham acesso à foto do passageiro, Cid. A lei de autoria do presidente da Assembleia Legislativa do Amazonas, Roberto Cidade, cria medidas de segurança para prevenir casos de violência contra motoristas, mas na avaliação dos trabalhadores de aplicativo, a lei não terá uso. Vamos saber por que agora na reportagem de Odineia Araújo. O projeto de lei número 497, de autoria do deputado Roberto Cidade, foi aprovado pela Casa Legislativa antes do recesso parlamentar no último dia 11, com o objetivo de proporcionar mais segurança para os motoristas de aplicativos de transporte de passageiros. De acordo com a lei, as empresas de aplicativos de transporte de passageiros devem cadastrar usuários e incluir, além de informações como carteira de identidade ou habilitação, CPF e endereço residencial, e incluir também uma foto atualizada do usuário. A proposta pretende ainda combater o aumento de casos de violência, sequestros, assaltos e agressões físicas e psicológicas sofridas por esses profissionais. A lei também garante que os motoristas se recusem a transportar passageiros quando o solicitante do serviço não corresponder à pessoa identificada na foto. A lei parece perfeita, mas para Alexandre Matias, presidente da Associação dos Motoristas e Entregadores por Aplicativos do Amazonas, só parece, porque na prática não informa, por exemplo, qual será o órgão fiscalizador e, além disso, a fiscalização teria que ser feita pelo município e não pelo Estado. Essa lei aí, ela não é viável, já que o Poder Federal designou para o Poder
municipal regulamentar e fiscalizar os motoristas passageiros por aplicativos e entregadores também. É muito boa a lei, mas não tem uma ação, um órgão fiscalizador que possa nos ajudar. Já o vereador Elisandro Bessa também questiona a abrangência da lei aprovada pelos deputados no âmbito de Manaus. A Assembleia não tem poder para legislar sobre trânsito e transporte. A Constituição Federal garante isso ao município, entendeu? Garante isso ao município. Então essa lei aí, ela fica uma lei que não vai cair em uso. Ela não vai ter uso, não vai ter utilidade. Até porque na lei de mobilidade, as empresas, elas têm o direito de não fazer isso, entendeu? Porque tem a lei de mobilidade e tem a lei que foi feita da Prefeitura de Manaus. A empresa, a Uber 99, elas questionaram isso na justiça, a lei é derrubada. A intenção do Cidade foi boa, mas não vejo que ela vá surtir o efeito. Porque quem tem que fazer isso, no caso, quem teria que fazer isso é a Prefeitura. O 18 Horas tentou ouvir o deputado Roberto Cidade, autor da lei, mas a assessoria dele informou que o parlamentar está viajando com a família durante o recesso. Odinaia Araújo para o 18 Horas. Você está ouvindo 18 Horas. 6h47, daqui a pouquinho no 18 Horas, você vai conferir que a influencer presa, acusada de planejar assalto, é assessora do deputado Sinésio Campos. É o nosso assunto em instantes. Agora nós vamos conferir tempo e temperatura para esta noite de terça-feira com Cid Soares. Previsão do tempo. Teremos uma noite nada fria, nem pensar em ser fria, né? 24 graus é mínima, 90% de possibilidade de chuva com 10 milímetros e a umidade relativa do ar vai chegar a 92%. Umidade alta pelo menos, né? É isso, Carlão. 6h47 e nós vamos conferir as notícias da política local. Vamos para os bastidores da política com ela, Cíntia Blink. Boa noite, Cíntia. Então, olha só, o presidente da Câmara Municipal, o vereador Caio André, é o novo presidente do diretório do Podemos em Manaus, Cíntia. Isso procede? Boa noite, Carlão. Boa noite, Cid. Boa noite. Todo mundo que está com a gente na 100.7. É isso aí. Acontece que o Partido Social Cristão, que é onde o vereador Caio André estava filiado, ele foi incorporado ao Podemos. E agora o Podemos passa a ter aí como diretório municipal aqui em Manaus, Caio André. Vamos lembrar que Caio André é guiado de primeira hora do governador Wilson Lima, então um partido que está aí na mão do governador, o que importa muito em 2024, em 2026. Lembra que Podemos é um dos partidos que tem fundo partidário, é um dos partidos que tem tempo de TV, portanto, é um partido que é importante você ter com você ali. Então, tem representatividade, né? Tem representatividade, tem importância, e o governador não é nada bobo, então tem aliados dele ali. Acho que era isso mesmo sobre o Podemos. Ele falou, né, que assumiu o Podemos com a missão de tornar cada vez mais essa legenda firme, defendendo ações e propostas positivas para Manaus e para o Amazonas. Foi o que disse o vereador Caio André, que também é presidente da Câmara Municipal de Manaus. Cid, Carlão. Pois é, 2024 áreas que já estamos respirando, como sempre se diz aqui, né? Sim. Blink, o senador tucano Plínio Valério está flertando com o PL de Bolsonaro. Conta essa pra gente agora que subiu a antena aqui, vamos lá. Pois é, falando em partido, Plínio Valério, senador aqui do Amazonas, a gente às vezes não lembra muito dele, mas são 3, tá? Eduardo Braga, Omar Aziz e Plínio Valério. A gente costuma ver mais nas notícias Eduardo Braga e Omar Aziz, quando o assunto foi reforma e tudo mais recente. Mas Plínio Valério faz parte, só não tá dentro, não é tão amigo do Omar e Braga. E Plínio, nessa, ele acaba entrando num ostracismo, né? A gente acaba não lembrando muito, mas ele é, sim, senador. E é pelo PSDB, Ninho Tucano, que está mais do que abandonado. A gente até fala que Plínio vai apagar essa luz, né? PSDB, quando a gente fala
no Amazonas em especial, a primeira pessoa que vem à mente é Arthur Vigílio Neto. Mas ele já não está mais no partido, nem ele, nem o Arthur Bisneto, que é o filho dele. E sobrou aí para o Plínio Valério, que está flertando com o PL. De acordo com o portal O Poder, a Executiva Nacional do PL está sondando aí o senador. Vamos lembrar que PL, partido do ex-presidente Jair Bolsonaro, e Plínio Valério tem posições super direitistas, super bolsonaristas, o que é um público que tem uma grande aceitação em Manaus, portanto ele fala com esse público eleitor, né? Mas não há uma grande movimentação de Plínio para ele ser reeleito em 2026. Como eu disse, ele costuma ficar um pouco esquecido. Mas dentro do Senado, ele faz oposição ao atual governo e se posiciona mais de maneira ali bolsonarista. Ele disse ao Poder que ele recebeu já convite de 3 partidos, mas ele não quis dizer quais são as siglas. Então ele não confirmou que o PL entrou em contato, mas também não negou. Quem não nega nem confirma, para mim está confirmando. Boa. Cid, Carlão. Ei, Cintia, olha só, Blink, o deputado Sinésio Campos, ele exonerou a blogueira envolvida em um crime que estava alocada no gabinete dele na Assembleia Legislativa do Amazonas. É isso? Conta aí, você tem detalhes, porque foi o que bombou hoje aí, Foi, né? O que bombou hoje, foi o assunto de André Meirelles por aqui mais cedo, né? Foi. Pois é, ela foi apontada aí, só relembrando, essa blogueira foi apontada pela Polícia Civil do Amazonas como líder de um grupo criminoso. É a Crisline Paola Oliveira Gaia, ela faz uns bazares na cidade, ela tinha, né, o cargo de assistente parlamentar do deputado estadual Sinésio Campos, que depois da repercussão de todo esse caso, exonerou a blogueira. Ela ganhava ali uma remuneração de mais ou menos 1.500, e a acusação foi, segundo a delegacia especializada em roubos, furtos e defraudações, que ela deu um prejuízo de 500 mil depois de arquitetar o roubo de uma loja no Vieira Alves. E ela também é acusada aí de tentar mandar matar a dona dessa loja. O que a gente pode destacar sobre isso para o lado de ela participar de um gabinete? Tudo bem, Sinésio Campos, depois que a coisa ficou como ficou, ele teve que se posicionar. A posição dele foi exonerar a Paola Gaia, que é como ela é conhecida nas redes sociais. Mas quando eu pergunto, deputado, qual que era o papel dela dentro do gabinete? Qual que era a função? O que ela... Tudo bem, função tem lá um nomezinho, mas como é que ela colabora com esse gabinete? Ele não responde, ele fica em silêncio. E isso mostra muito pra gente, né? Porque é uma casa legislativa que traz muita honraria, que fala muito em medalha, que traz títulos, enfim. Sinésio Campos, vamos lembrar quem é ele? Sinésio Campos é quem foi pra tribuna falar que venezuelanos podiam comer rato desde que ele estivesse vacinado. Foi o que mostrou gols dele na Arena da Amazônia. É o que de vez em quando tem uma piadinha para contar. E como é que é esse mandato? E quem está por trás desse mandato? Olha como é que é formado esse gabinete. Teve aquela situação com a deputada também, né? Lá no começo, né? No primeiro dia de mandato, com a deputada Mayra Dias. Não, perdão, foi com a Maiara Pinheiro. Maiara Pinheiro. Sim. Olha aí. Então, eu acho que isso mostra muito pra gente de como é que é formado esse gabinete, como é que são formados esses gabinetes, que critérios tem aí. Ela não tem nenhuma formação, ela tem só o ensino médio. O que tudo bem, mas qual seria o trabalho? Não se sabe responder. O que ela faz? Ela também já foi candidata a vereadora, teve aí que responder algumas questões porque não conseguiu esclarecer a prestação de contas. E é isso, ela é dona de uma empresa. Enfim, a gente foi buscar um pouco quem é a Paola Gaia para saber por que ela estaria colaborando em um gabinete, qual que seria a função ali, coisa que até agora o deputado Sinésio Campos não respondeu. E ela foi, lá então... azulzinho e sem resposta. E ela foi exonerada, então. Foi exonerada, mas tudo bem, ela seria exonerada. Quando a coisa pegou mal do jeito que foi, era
o natural seria isso, a forma de se livrar ali. A questão é o que ela estava fazendo ali. No gabinete. Que mandato é esse? Quem está por trás desse mandato? Qual que é o papel? Quem mais que a gente encontra se a gente for procurar nos gabinetes por aí? Entende? Eu acho que fica essa questão quando a gente traz essa história. Era isso, gente. Valeu. Volto amanhã, tá bom? Valeu, Blink. Boa noite pra você. Valeu, Cíntia Blink. Agora são 6 horas e 56 minutos. Você está no melhor mix do Brasil e no ar. Os destaques do dia em mais uma edição do 18 horas. 18 horas. E agora? 18 horas. Esporte. É com ele, Cid Soares, que vai trazer aí as notícias de hoje do esporte. Cid Soares. Tá pronto? Você tá pronto? Tô pronto. Tem Flamengo hoje na parada? Não, calma. Vamos começar pela CBF. Vamos começar pela CBF? Pelo começo. A comitiva da CBF esteve hoje na Arena da Amazônia, e no Carlos Amit também, né? Para finalizar a vistoria nas dependências e nos campos. 4 hotéis também foram vistoriados, com todos os detalhes sendo analisados, da cozinha ao estacionamento, a distância para os estádios, a acessibilidade e segurança. Manaus deve mesmo receber a seleção brasileira, sendo um jogo da eliminatória da Copa, já no segundo semestre. Então vamos aguardar para ver o que acontece. Vitória por 3-0 aí contra o São Francisco do Acre no último domingo, deu um gás aí a mais pro Princesa dos Solimões. Time de Manacapuru que chega com possibilidades agora de classificação para a segunda fase. O Alvirrubro precisa vencer o Águia de Marabá no próximo sábado, dia 22. No Gilbertão vai jogar em casa, vai ser bem mais tranquilo, né? Torcer por um empate ou derrota do Humaitá do Acre contra o Nacional no Florestão. Portanto, tem 2 vias aí para se esperar. O CBF divulgou hoje também de manhã as datas e horários das semifinais da Copa do Brasil. Corinthians e São Paulo abre as semis aí da Copa na próxima terça-feira, dia 25, 8h30 da noite, horário de Manaus, e lá na Neoquímica Arena. Na quarta-feira, o Grêmio enfrenta o Flamengo, que a gente estava falando agora há pouco, na Arena Grêmio, às 8h30 da noite, horário de Manaus. E a definição, dos finalistas aí vai rolar no dia 16 de agosto, uma quarta-feira. São Paulo e Corinthians decidem a vaga no Morumbi, 6h30 da tarde, enquanto Flamengo e Grêmio jogam no Maracanã, 8h30 da noite, horário de Manaus. E olha, Carlão, o Internacional informou a demissão aí do Mano Menezes ontem à noite, que tomou sua decisão após o empate contra o Palmeiras. Estava ruim o negócio, encaminhou de volta Eduardo Colder. A escolha do Colorado aí se escora na queda de rendimento do time e no tempo que existe até as oitavas de final da Libertadores. Portanto, tudo repensado, tudo sendo feito agora com outro olhar. E o Al Nassr, o clube saudita comandado pelo ex-treinador do Botafogo, Luiz Castro, sofreu uma goleada que foi um vexame no troféu Algarve 2023. Foi a segunda partida do português como treinador do time e o primeiro jogo dele com Cristiano Ronaldo em campo. A equipe árabe perdeu para o Celta de Vigo da Espanha por 5-0, Carlão. Os dois times, mano. Tô falando goleada mesmo. Os dois times fizeram o primeiro tempo sem gols e com a Al Nassr superior em campo, com a presença do Cristiano Ronaldo ainda. Só que quando ele sai, ele é substituído no intervalo do jogo, aí começa a confusão. Ainda no primeiro tempo, o clube árabe foi penalizado com a expulsão do Al-Amir, que recebeu um cartão vermelho direto após cometer falta. No segundo tempo, o time de Luiz Castro não conseguiu administrar essa desvantagem numérica em campo e sem Cristiano Ronaldo, o bicho pegou 5-0 e eu encerro por aqui com essa notícia para você. Valeu, 6h59. 18 horas. Muito bem, agora nós vamos direto para o nosso editorial 18 horas. Com você, Carlão. Editorial 18 horas. O indicador de inadimplência das empresas do Serasa Experian apontou que em maio 6,5 milhões de empresas estavam inadimplentes no país. As dívidas totalizam 116,2 bilhões de reais. Em média, as empresas possuíam 7 compromissos vencidos. As empresas do setor de serviços lideram o levantamento, com 54% delas em situação de endividamento. 89% dos negócios inadimplentes são micro, pequenas e médias empresas. O endividamento é atribuído principalmente às altas taxas de juros.
E os pequenos empresários do país são os mais vulneráveis e precisam que os governos tenham programas bem mais abrangentes voltados para eles. Recuperar a capacidade dos pequenos empresários pode ajudar o Brasil a melhorar a sua economia. 18 horas. 7 em ponto, Cid Soares, boa noite. Boa noite. Boa noite a você e até amanhã. Até amanhã. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.